Boa noite e bem-vindos a mais uma live aqui no Três Pontas Estúdio Live com o nosso quadro Diário Jurídico, comigo, Milena Vieira. Hoje vamos conversar sobre um tema que infelizmente faz parte da rotina de muitos trabalhadores brasileiros, que é o assédio moral no ambiente de trabalho. E hoje eu vou te explicar de uma forma clara, tranquila, o que é o assédio moral, como evitar, se caso acontecer com você, trabalhador, o que você precisa fazer para garantir todos os seus direitos. A violência e assédio moral, ela interfere na liberdade, na dignidade humana daquele trabalhador e nos direitos da personalidade das pessoas no ambiente de trabalho, que possuem essas práticas abusivas no mundo do trabalho. Gradativamente ocorrem adoecimentos, afastamentos em decorrência dessas doenças psíquicas ou psicológicas. A violência, o assédio moral, ele impacta diretamente a vida dos trabalhadores. Então, é importante você compartilhar essa live para alguém que você conhece que esteja passando por humilhações, abusos, gritos, perseguições no serviço. Às vezes a pessoa acha que isso é comum, que isso é normal, que é apenas um exagero, mas na verdade não é. E isso é um abuso muito grande da parte empregadora, né, do trabalhador. E isso não pode acontecer, não é comum. E você precisa saber que você tem direitos e precisam ser respeitados. Mas precisamos começar, né, a entender primeiramente o que é o assédio moral. O assédio moral é qualquer comportamento abusivo que vai humilhar, que vai constranger aquele trabalhador, desestabilizar ele de uma forma emocional ou degradar aquele ambiente de trabalho. Pode ser algo que acontece apenas uma vez ou repetidamente, mas que vai causar naquele trabalhador danos psicológicos, emocionais, econômicos e até levar um adoecimento mental. Então, o assédio moral é muito sério. É tudo aquilo que vai gerar naquele trabalhador um dano. Então, se você não precisa de esperar que aquela situação vai ficando insuportável no ambiente de trabalho, sempre que você pode resolver isso de uma maneira tranquila, sem você precisar se adoecer no ambiente de trabalho. Temos alguns exemplos de assédio moral. O primeiro que a gente tem é aquele interpessoal, que acontece entre duas pessoas no ambiente de trabalho. Pode ser ali um superior hierárquico, um colega com outro colega. Sempre vai existir duas pessoas e uma vai querer causar um dano físico, um dano emocional, um dano econômico ou um dano à saúde. O exemplo que a gente tem é quando o líder ele isola aquele funcionário em uma sala sozinho, sem contato com os trabalhadores e ainda sem atribuição de qualquer atividade. E isso a gente entende como um assédio moral interpessoal. Também temos outros, sabe aquele chefe que chega em você, trabalhador, e começa a gritar e começa a xingar? Isso também é assédio moral e isso não é legal. Temos também outro tipo de assédio, que é o assédio organizacional. Ele trata-se de um conjunto de comportamentos ou práticas inaceitáveis, dirigidos em um grupo ali que está trabalhando determinada função ou apenas uma pessoa, em razão de uma gestão abusiva, voltada a uma máxima produtividade ali durante a empresa ou uma redução também de gastos para os empregadores. Exemplos disso: exigência de pagamentos de prenda para aqueles funcionários que não conseguiram atingir a meta que o empregador ele expõe. Eu preciso de uma meta tanto e aquele mês é impossível de você atingir essa meta. Então ele faz você ali pagar uma prenda, às vezes gravar um vidinho. Existem também pessoas que recebem aquele troféu depreciativo, ou seja, aquele troféu tartaruga, aquele troféu abacaxi, e isso é sim um assédio moral. Também temos exposições públicas de avaliações de desempenho daquele funcionário, aquela divulgação de ranking, e isso também pode configurar assédio moral desde que ela não seja feita da forma correta. A exigência de cumprimento de metas excessivas, muito inatingíveis, impossível de conseguir aquela meta, e isso vai configurar assédio moral no ambiente de trabalho.
controle do tempo do uso do banheiro. Isso não pode acontecer daquele empregador, daquele superior hierárquico, te controlar o tempo e a permanência que você fica no banheiro. Isso também configura assédio moral. Imposições de regras ou métodos de trabalho antiéticos ou ilegais também configuram o assédio moral. Mas a gente precisa de ressaltar e entender que nem tudo vai ser configurado assédio moral. Então, aquelas metas em que são possíveis, para ser atingidas, desde que não tenha nenhuma pressão psicológica ali no ambiente de trabalho, isso não vai ser considerado o assédio moral. Então, aquele empregador em que vai te dar um feedback construtivo, a empresa pode sim chegar naquele trabalhador, te dar aí um feedback construtivo, falar para você, olha, esse mês seu desempenho caiu um pouco, vamos ver se a gente consegue te ajudar para melhorar essa situação. Isso é um feedback construtivo e isso não vai te causar nenhum problema, nenhum dano psicológico. Também temos a cobrança de produtividade dentro da razoabilidade, isso também não vai ser considerado assédio moral. E o empregador ele pode aplicar advertências quando o funcionário ele erra, isso é comum, não tem problema. Então aquele funcionário em que costuma chegar atrasado, a empresa pode aplicar aí para você uma advertência, ou mesmo o uso do telefone, o telefone é proibido dentro da empresa e você acaba ali de descumprir uma regra da empresa, tranquilo, ele pode sim aplicar uma advertência para você trabalhador e não configurar assédio moral. Então o assédio ele vai ser quando há um abuso, uma humilhação, um excesso, uma perseguição em cima daquele trabalhador. O que vai ser o objetivo desse assédio? Ferir você, trabalhador, emocionalmente. Isso caracteriza o assédio moral. Eu vou te dar alguns exemplos claros de assédio moral, porque muita gente aí pode se identificar que está acontecendo com você e você nem sabia que isso era assédio moral. Retirar a autonomia da pessoa. Se a pessoa tem autonomia em certo setor e para causar às vezes um assédio, um problema psicológico para aquele trabalhador, tira aquela autonomia que aquela pessoa tinha. Isso pode configurar também um assédio moral. Tirar a função para causar sensação de inutilidade daquele trabalhador. Isso também configura assédio moral. Ignorar a pessoa de propósito. Você vai conversar ali com o superior hierárquico sobre um problema e ele vai aí te ignorar. Isso também configura assédio moral. Passar tarefas humilhantes para o trabalhador, ameaçar de demissão o tempo todo, isso também configura assédio moral. Às vezes você não sabia, mas constantemente ameaças de demissão gera também o dano moral, também você consegue no assédio moral. Espalhar boatos. Existem pessoas que gostam de espalhar boatos ruins de certa pessoa no local de trabalho. Não importa se é um superior hierárquico ou se é um colega seu de trabalho na mesma função. Isso também configura assédio moral. Monitoramento exagerado. Tudo que você faz tem alguém ali te monitorando. Isso também pode sim configurar um assédio, um dano moral para você. Metas impossíveis de você conseguir atingir naquele mês. Pode ser que no mês melhor você consiga, mas naquele mês é impossível e vai tendo aquela pressão psicológica, aquela pressão exagerada e você acaba tendo problemas de saúde, começa a ficar inseguro, depressivo por causa disso. Piadinhas sexistas, racismos ou homofóbicas também, isso também caracteriza assédio moral. Isolamento da pessoa, você isolar aquele trabalhador de outras pessoas ali da mesma função e controlar o tempo de uso do banheiro. Trouxe alguns exemplos na Justiça do Trabalho em que ocorreu indenizações para certos trabalhadores. Temos um vendedor em que ele trabalhou 7 anos em uma empresa de venda de bebidas alcoólicas e nesse período ele disse que foi exposto a situações que feriram direitos básico como respeito mútuo, dignidade humana e ambiente sádio de trabalho. As condutas eram praticadas usualmente por seus superiores, por seus gerentes de vendas e outros vendedores. O relato dele é que o cumprimento de metas envolvia muita pressão psicológica,
muito estresse físico e mental e ameaças de demissão. Eram cobranças públicas, com tratamento desrespeitoso e xingamentos para quem não atingissem as metas naquele mês. Um dos apelidos em que os superiores chamavam esse funcionário era de morto, desmotivado, desmaiado, âncora, negão, cara de monstro. Eram somente algumas das expressões em que ele ouvia. E o próprio gerente de vendas, ele inventava aqueles apelidos desrespeitosos para aquele trabalhador. E a empresa ela foi condenada a indenizar esse trabalhador em R$50 mil. Temos também uma inspetora de qualidade em que alegou ser perseguida após comunicar ali ao seu líder relatar comportamentos inadequados de outro colega. Segundo a trabalhadora, a represália ela incluiu isolamento social, exclusão de atividades coletivas, impedimentos injustificados, como a restrição e acesso do banheiro, mesmo em suas dificuldades físicas decorrentes de complicações do parto. A empresa ela foi condenada a pagar uma indenização para essa inspetora de qualidade no valor de R$15 mil. Teve uma outra empresa que foi condenada no valor de R$4 mil, foi pouco. Ela sofreu danos, por assédio moral e ela conseguiu comprovar esse assédio por meio de gravação feita pelo próprio celular. A trabalhadora ela atuava como vendedora de uma loja e ela alegou que durante uma reunião com o seu chefe foi coagida a pedir demissão e, além disso, foi alvo de vários insultos. No processo, a empregada ela apresentou um áudio de 50 minutos gravados durante uma reunião e que foram registrados insultos por parte do representante da empresa e ordens para que as empregadas funcionárias elas ocultassem defeitos de produtos aos clientes. Então, se você, trabalhador, passa por isso não é normal, não é perfil de empresa e não é brincadeira. E assédio moral, isso tem consequências jurídicas sérias e você, trabalhador, pode também sofrer algumas limitações aí em relação à sua atividade profissional. Mas você precisa de entender quem pode ser vítima e quem pode ser o agressor ali no ambiente de trabalho, o assediador. Tanto um superior hierárquico, que é um chefe, um diretor, um líder, quanto um subordinado trabalhador ou até mesmo um colega de trabalho, que assume essas funções de assediar a vítima. Tanto um quanto o outro, todos podem ser vítimas durante essa relação de trabalho. Entretanto, na maioria das situações, devido à própria organização do trabalho, à hierarquia estabelecida e à desigualdade inerente às relações de trabalho, o agressor é o próprio empregador ou o funcionário que exerce algum cargo de confiança ou poder no estabelecimento. Então, o assediador ele pode ser qualquer pessoa dentro do ambiente de trabalho, inclusive terceiros, como clientes e fornecedores, por exemplo. Ainda que o cliente e o fornecedor eles não estejam dentro da estrutura administrativa daquela empresa ou do empregador, eles também integram ali o ambiente de trabalho daquele trabalhador, razão pela qual se faz necessário a adoção de estratégias para identificar e eliminar esses tipos de situações. Se o empregador ele souber que isso está acontecendo vindo de clientes, de fornecedores, e ele não agir, ele omitir, ele pode sim ser responsabilizado por esse assédio moral. Então é possível também que em razão de crenças religiosas, uma pessoa assedie a outra por ter uma religião diversa. Ou um líder de equipe mesmo que pertence à população de homossexuais também pode sofrer assédio de seus subordinados. Ou uma mulher coordenadora de departamento pode ser assediada por um homem a ele subordinado. Então, conclui-se aqui que o rol de sujeitos do assédio moral é amplo e varia de acordo com o caso concreto. E quais as consequências de saúde que esse trabalhador tem ao passar por o assédio moral no ambiente de trabalho? Bom, esse trabalhador ele pode adoecer.
uma das principais doenças que pode ocasionar esse trabalhador quando ele sofre o assédio moral é depressão, ansiedade, crises de choro, insônia, irritação, isolamento, queda de memória, baixa autoestima e até a obesidade também se ocorre o assédio moral no ambiente de trabalho. Temos também, a síndrome chamada grave, a burnout, que oficialmente é reconhecida como uma doença relacionada ao trabalho. E quando isso ocorre, a empresa precisa gerar o CAT, esse funcionário ele vai ter benefícios do INSS, estabilidade e direitos trabalhistas. Mas o que a vítima ela precisa fazer quando isso ocorrer? São atitudes importantes para você fazer cessar aquele assédio ou evitar que ele se propague muito mais e se agrave ali no ambiente de trabalho. Primeira coisa, reunir todas as provas, isso é super importante. Bilhetes que você tiver, e-mails, mensagens em redes sociais, via WhatsApp, anotar com detalhe todas as práticas feitas abusivamente daquele assediador. O dia, o mês, a hora, o local, se foi qual setor, o nome do agressor, do assediador. Colegas que testemunharam aquele fato, isso é super importante. E conteúdos também de conversa com outros funcionários que ali testemunharam esses tipos de atitude. Dar visibilidade é você procurar uma ajuda às vezes de um colega, principalmente daquele que testemunhou o fato ou também que já passou a ser vítima desse assediador. Denunciar também em órgãos de proteção de defesa, de direitos das mulheres, quando isso acontecer, quando for um assédio moral para a mulher, ou também no Ministério Público do Trabalho. Hoje a gente tem o site do Ministério do Trabalho, onde você pode denunciar de forma anônima ou você pode discar sem também e consegue fazer essa denúncia dessa empresa. Comunicar ao superior hierárquico sempre quando isso acontecer, bem como informar em canais internos da empresa. Tem muitas empresas que têm esses canais internos, tem ouvidorias, o setor também de recursos humanos, comitês de éticas ou outros meios em que a empresa te fornece para você fazer essa denúncia. E buscar o apoio de familiares, isso é muito importante. Também você pode gravar a conversa, e isso é uma prova muito boa, muito robusta, é a gravação. Se você está naquela gravação, aquela gravação ela é lícita e a gente consegue usar aí na Justiça do Trabalho. A vítima que sofre esse assédio moral, ela tem vários direitos já garantidos. Se ela falar ali com a parte de recursos humanos, departamento pessoal, ela pode conseguir uma mudança de setor ou uma mudança de horário para que não tenha contato com aquele assediador. E caso isso não resolver, você pode pleitear a rescisão indireta do contrato de trabalho. Ou seja, você vai demitir a empresa e ainda vai garantir todos os seus direitos como se tivesse sido demitido sem justa causa. Importante lembrar que a rescisão indireta, você precisa de ingressar na justiça e pleitear perante o juiz. Não dá para você falar que é uma rescisão indireta e sair do trabalho. Você também pode ser indenizado por danos morais, por danos materiais. Então, se você teve gastos como remédios, terapias, fisioterapias, você pode ser ressarcido por esses gastos aí que você teve em decorrência desse assédio moral. Estabilidade no INSS, se você teve aquele afastamento no INSS, você vai conseguir também estabilidade no seu ambiente de trabalho. Reintegração ou pagamentos em dobros, se caso houver discriminação. Mas como a empresa pode evitar isso? Cabe o empregador zelar pelo meio, de trabalho psicologicamente saudável, isento de violência, isento de assédio. Portanto, a pessoa empregadora, ela é responsável pela prática de garantir que aquele ambiente de trabalho não tenha nenhum assédio, não tenha nenhuma discriminação ou violência. O empregador vai ser sempre responsável pelos seus funcionários, por todos os atos que afetem a dignidade daquele trabalhador e daquela trabalhadora no ambiente de trabalho, mesmo quando praticados por terceiros alheios à relação de trabalho. É imprescindível que liderança, chefias estejam sempre atentas às situações de conflito
e busquem solucioná-las por meio de mediação, espaços de diálogos abertos, francos, com as pessoas envolvidas, almejando sempre preservar um ambiente de trabalho livre e saudável para todas as pessoas. Tais como criar os canais de comunicação eficazes, com regras claras de funcionamento, apuração e sanção para aquelas pessoas que cometem os atos de assédio. Então, garante também para aquele trabalhador um sigilo para aquela pessoa que denunciou, desenvolver espaços de confiança, de diálogo, planejar e organizar o trabalho de uma forma equitativa e não discriminatória. Buscar sempre valorizar potencialidade dos trabalhadores. Incluir esse tema quando aquela semana, interna de prevenção de acidentes de trabalho, incluam também o tema assédio moral. Inserir quando tiver naquela empresa treinamentos, interações, palestras, cursos em geral. É importante você colocar o tema assédio moral para que isso possa ser evitado, conscientizar os trabalhadores o respeito à igualdade, principalmente entre mulheres e homens. Então, se você está ouvindo essa live hoje e pensou assim, nossa, isso está acontecendo comigo ou já aconteceu com você, não ignora. O assédio moral, ele não é uma frescura, ele não vai ser um mimimi, é uma violência gravíssima e causa adoecimento real daquele trabalhador. Eu sei que muita gente tem medo de procurar ajuda, só que quando você entende os seus direitos, você respeita a sua dignidade, você respeita a sua segurança, você precisa correr atrás dos seus direitos. Então, às vezes, você só precisa de uma orientação e entender que você não está sozinha. Importante, o assédio moral, ele adoece você, trabalhador. Então, se você gostou dessa live, curte aí, compartilhe para outras pessoas para que elas possam saber dos seus direitos quando ocorre esse assédio moral. E eu espero você aqui toda segunda-feira às 20 horas no Três Pontas Estúdio Live.